Olá, estamos ao vivo, boa tarde. Hoje é a nossa terceira e última live temática aí da Semana das Crianças. Minha convidada hoje é a Carol Bueno. A Carol é mãe de dois pequenos, o João e a Mel, e é também psicóloga familiar e especialista em falar de rotina para criança, né? Rotina familiar e rotina com as crianças. E a gente vai falar hoje, né, disso, da importância da rotina, né, para o desenvolvimento das crianças, qual o impacto, né, de ter uma rotina bem estruturada, porque a gente sempre fala, né, a Carol tem muito esse olhar similar ao meu com relação à rotina, né, que rotina não é uma coisa engessada, né, e que toda casa tem uma rotina, né, seja ela bem estruturada ou caótica, né, se não está bem estruturada significa que as coisas estão acontecendo, mas estão acontecendo de forma desordenada e sem que a gente tenha controle, né. Então, qual que é o impacto disso, né, para as crianças, para o desenvolvimento delas, para a tranquilidade delas e a nossa também, né? E a gente vai falar também de estratégias aí para incluir os filhos nas atividades de cuidados com a casa, né? Muitos pais, muitas mães têm essa queixa, né, de não consigo fazer meus filhos colaborarem, como que eu faço, né, como que eu ensino. E a gente vai falar um pouco disso. A Carol tem bastante dica aí para dar nesse sentido. Ela já entrou aqui. Tá, para a gente começar a conversar. Oi, Lê, Noemi. Oi, Oi, Carol. tudo bem, Tudo querida? bem? Deixa eu dar uma. Tudo. A minha voz chega boa? Tudo bem, tô te ouvindo perfeito. O pessoal tá ouvindo também? Você me ouve, Carol? Eu ouço. Então tá perfeito, bora lá. Eu fiz aí uma breve explanação, mas eu queria que você se apresentasse, né, e falasse aí do seu trabalho que eu acho tão incrível e tão importante aí para ajudar as famílias. Bom, quem não me conheceu aqui no perfil da Lu, ou não me conheceu lá, eu sou psicóloga de família e eu tenho especialidade. Foi uma travada para mim. Tá cortando? Para mim travou, não sei se foi só para mim. Se alguém puder comentar e se ouviu o que a Carol relatou, se a gente começa. Mas bora lá. Então, tá. Então, assim, eu sou psicóloga de família e trabalho com grupos de mães também, né? Então, são os dois campos de atuação. Eu não faço muito clínica individual, embora eu tenha um outro paciente nesse perfil. E rotina sempre foi uma coisa, para mim, muito natural, né? Então, normalmente eu via isso nos casos clínicos que eu tinha, né? Mas de forma muito menos sistematizada. Quando veio a pandemia, isso ficou muito evidente, mas muito mesmo. Tanto que eu passei a atuar fortemente com questão de rotina, né? Eu percebi, montando grupo, fazendo algumas atividades, o quanto as pessoas estavam com dificuldade com a rotina, porque quando o elemento do trabalho, né, mesmo quem está no home office, não tem mais o deslocamento do trabalho dentro de casa, isso deu uma bagunçada geral, né? E aí eu passei a estudar mais sistematicamente e atuar clinicamente com isso, né? Fora meu curso. Então eu fui percebendo algumas coisas que para mim pareciam óbvia para todo mundo, principalmente para quem é mãe Waldorf, porque a gente ouve muita coisa na escola sobre ritmo, né? Eu optei, tá? Apesar de eu falar fortemente com mães Waldorf, pelo termo rotina, porque a maioria das pessoas tem alguma noção de rotina. Nem todo mundo entende o que é ritmo, né? O que é E essa? aí, e aí eu começo a falar a primeira coisinha que eu queria falar sobre rotina antes de entrar no tema específico da importância dele, né? Rotina, para mim, o que eu chamo de rotina é um ritmo. Não é algo engessado, não é algo que limita a criatividade, muito pelo contrário, me permite dar foco naquilo que me importa, tá? Não é algo estanque, planner, planilha, checklist, não é nada disso que eu chamo de rotina, tá?
planner, checklist podem ser auxílios, ferramentas de organização, embora, tá? Quando eu comecei a ensinar famílias, eu tenho usado essas ferramentas e eu descobri que elas mais dificultam do que ajudam, tá? Assim, eu percebi que as pessoas ficam tão presas a esta ferramenta que elas não conseguem ter rotina saudável, né? Quem me acompanha, a Lu sabe, eu defendo, e a Lu até colocou no texto da live, todo mundo tem rotina. Não dá para não ter rotina. Porque rotina, sendo ritmo, ritmo é a base da vida. Se a gente olhar, a respiração é ritmada. A natureza é ritmada. O que não tem repetição, ritmo, o que não é vivo. Então, tudo que é vivo se repete. Quando a gente pensa em rotina, né, ou quando eu falo com as pessoas sobre rotina, muita gente imagina, tá, que ter rotina é ter organização. É uma ótima rotina, mas não é a única rotina, né? Ter uma rotina consciente me permite ter uma rotina organizada. Ter uma rotina organizada me permite ter bons hábitos. Mas não significa que alguém que não tenha isso, não tenha rotina. Porque se você olhar, e eu naturalmente olho, tá? Eu tive que sair do meu lugar comum e olhar como eu olho para poder explicar para as pessoas, né? Quando você observa, sempre você encontra padrão. Você sempre vai encontrar um padrão. Mesmo o padrão do caos, né? Então, começando por essa explicação do que é rotina, para deixar bem claro o que eu entendo por rotina, tá? Cada um tem o direito de entender diferente do que eu digo, tá? Mas quando eu tô falando de rotina, eu tô falando disso, não tô falando de outra coisa. Quando eu entendo isto como rotina, eu percebo o primeiro grande motivo que antecedia a pandemia para justificar para mim a importância da rotina. Rotina cria hábitos. Então, eu comentei na live que a gente, no encontro que a gente fez de brinquedos, né? 90% das nossas decisões, tá? E vão desde decisões pequenas a bem grandes, nós fazemos por hábito. Né? Hábito de consumo, hábitos de higiene, hábitos alimentares, hábitos de organização, né? Tudo isso eu construí ao longo da minha vida por uma rotina que se repetiu e desta forma. Então, por exemplo, nós no Brasil achamos muito estranho dar pimenta para criança, tá? Na Índia isso é absolutamente natural. Eles têm o hábito da comida apimentada. Nós não temos. Criança pode comer pimenta? Bom, a Índia é uma prova de que pode, né? Eles têm uma população um pouco grande, dá pra gente perceber. A Coreia do Sul também. Ah, eu não sabia. Eu conheço da Índia porque meu marido morou lá. Bom, e conheço o México, eu tenho alguns amigos, grandes amigos lá. Mas essas crianças comem pimenta desde sempre, né? Até quando você olha para o Brasil, o hábito da pimenta em São Paulo e na Bahia é diferente, né? E estamos falando de alimentação. A mesma coisa. E só deixa eu fazer um parênteses, né? Eu comentei das crianças por um motivo específico. A parte mais importante na construção de hábitos, na minha visão, é a infância. São os hábitos mais duradouros. Todo mundo que já fez dieta na vida sabe como é difícil mexer em hábito. Todo mundo, todo nutricionista fala, não adianta fazer dieta, tem que fazer reeducação alimentar. O que ele está falando? Você tem que mudar seu hábito de comer, né? Tudo que está ligado ao corpo, comer, dormir, higiene, tá? Tudo que tem a ver com o corpo se forma na primeira infância. Quanto mais cedo eu incorporo determinado hábito, mais significativo ele é para a vida.
Seja ele Então, bom ou ruim, né? seja ele bom ou seja ruim. Uma má rotina, e uma má rotina depende de cada um, tá? Uma má rotina constrói maus hábitos. Isso, para mim, é o que uma rotina é ruim, tá? Quando os hábitos que eu construo não são saudáveis na perspectiva daquela família, tá? Então, por exemplo, para mim, né? Meus filhos precisam dormir cedo, tá? Esse é um critério meu. Eu atendo paciente que dorme super tarde. Dentro da dinâmica daquela família, faz sentido. Tem algumas questões fisiológicas que eu recomendo que a criança não durma tão tarde, porque isso afeta crescimento e peso, tá? Mas, de um modo geral, eu não espero que todo mundo que venha falar comigo aceite que 6 horas da tarde é um horário para a criança dormir, ou 7, como está acontecendo aqui em casa na pandemia, tá? Não é isso, né? Eu acho que cada casa sabe o seu... Aliás, eu falo sempre que não é o relógio que comanda, tá? É o fluxo da sequência de comportamentos que a gente tem durante o dia. Então, aqui em casa, por exemplo, bom, deixa eu só falar essa questão do sono, da questão de ser bom dormir cedo, mas assim, nós fomos, como espécie, tá? Programados para dormir ao final do dia, à noite. Nós fomos programados, tá? Do ponto de vista bicho mesmo, né? Para estarmos todos dormindo quando estivesse escuro. Nós somos uns animais diurnos, né? Então, principalmente para criança, esse hábito, para mim, é saudável, né? E aí a gente vai olhar as pesquisas científicas e mostram que o hormônio de crescimento ele precisa de tantas horas de sono REM para que a gente possa liberar adequadamente e crescer na taxa ideal. Bom, aqui em casa, sabendo que eu quero, tá? Que os meus filhos durmam entre 6 e 7 horas da noite, no final do dia, começo da noite, o que eu faço? Eu tenho uma rotina que prepara eles para dormir. Antes disso, eu tenho que alimentá-los, dar banho. Então, eu organizo a sequência de eventos que vão acontecer em casa de acordo com a rotina que eu quero, a partir da consciência que eu tomei da rotina, né? Então, uma coisa muito, 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 muito frequente que me acontece é de famílias falarem assim, eu não consigo colocar... Eu falei de sono porque isso é um problema recorrente, tá? Quem tem filho pequeno acontece. Eu não Sim, consigo sim. que o meu filho durma cedo. Então, o que eu, quando analiso junto com a família, encontro com frequência, tá? Não tem uma sinalização clara que está se aproximando da hora. Um dia cedo significa 9, outro dia significa 11. Embora eu fale que não é relógio, existe um organizador mais ou menos do tempo, né? Que pessoas que assumem uma rotina consciente passam a perceber independente do relógio, né? Então, vou contar um exemplo aqui de casa. Meu marido cresceu numa família que essa questão do ritmo era muito solta, tá? Eu tive 2 casas, mas na casa do meu pai, onde eu passei a minha primeira infância, era muito sistemática. Então, somos 2 adultos hoje, na faixa dos 40, 40 e pouquinho eu, 40 e pouquinho e mais um pouquinho ele, mas mais ou menos regulamos, tá? O meu marido, juro por Deus, ele tem mais de 10 despertadores no relógio dele para acompanhar o que precisa acontecer. Eu não tenho nenhum além do de me acordar. E porque eu decidi que eu quero acordar às 5 da manhã para meditar. Então eu acordo às 5 horas da manhã e todos os dias, meio-dia e 30, meio-dia e 35, meio-dia e 25, sem olhar o relógio, nós estaremos almoçando. Não porque o despertador do meu marido tocou, mas porque o fluxo que eu tenho em casa é tal que as coisas acontecem em torno de, né? É diferente, assim, eu vivencio no corpo o tempo. Eu sinto fome, ou sei que as crianças estão com fome, de acordo com o meu fluxo diário, sem precisar de controle. Foi um grande esforço para mim, isso melhorou muito a minha comunicação com meu marido, quando eu percebi que ele não tinha isso no corpo.
Ele não tem no corpo. Eu tenho. Assim como eu tenho uma péssima noção espacial, tá? Eu sou adestrada, né? Eu não sou destra, eu sou adestrada. Eu nasci canhota, né? Então, eu tenho uma... enfim, ainda existia isso, né? Que pena. De trocar. Graças a Deus o João não vai passar por isso. Mas enfim, eu fui adestrada. Eu não sei o que é direita e esquerda. Sou uma desgraça com isso, né? O meu marido, não. Ele é ótimo. Ele não é a pessoa mais noção espacial do mundo, mas ele tem uma boa... Gente, isso é o que eu falo de rotina. Quando a gente dá rotina, e esse segundo motivo, que eu considero rotina importante. Rotina internaliza na criança a vivência de tempo. Tempo é uma abstração. Relógio é algo humano, que só passa no racional. Rotina propicia que a criança internalize tempo. E aí, quando eu internalizo tempo, eu trago um benefício que muita gente hoje gostaria de ter. Reduz a ansiedade, né? Um dos grandes problemas da ansiedade, primeiro, né, a ansiedade, ele é um medo de algo futuro, né? Porque existe uma diferença entre medo e ansiedade. Medo eu tenho de algo concreto. Então, assim, uma pessoa entrou na minha casa. Isso é medo, não é ansiedade. A possibilidade de algum dia alguém entrar na minha casa é ansiedade. Tá? É o medo de um futuro. Né? Quando eu tenho a experiência corporal de tempo criada por uma rotina consciente, eu começo a diminuir. Primeiro, porque eu tenho uma certa previsibilidade, né? A previsibilidade, ela não é absoluta, né? Ninguém previu que haveria... Algumas pessoas previram, mas de um modo geral, no senso comum, ninguém sabia que ia ter pandemia, né? Só especialistas, gente da saúde, gente que estudava metadados, sabia que poderia vir, não sabia quando. É um imprevisto, né? Aliás, a ideia de imprevisto vem daquilo que não foi previsto, né? Então, quando eu tomo uma rotina conscientemente, eu prevejo muito mais coisas, certo? Então, eu diminuo a chance de imprevistos. Eu falo, uma amiga, gente, às vezes eu falo rápido, não me interrompe, tá? Se eu estiver falando rápido demais, eu preciso melhorar. Hoje eu fiz uma publicação falando de como eu monto cardápio, né? Eu ajudo algumas famílias a montarem cardápio porque eu vejo que isso diminui muito a sobrecarga mental da mãe. Infelizmente, né? A mãe e o apagar incêndio. E o apagar incêndio, né? Eu falo que quem não tem planejamento está sempre apagando incêndio, né? E aí, a primeira vez que eu contei para as mães da escola que eu tinha cardápio, uma mãe falou assim, mas como é que você faz no dia que falta um ingrediente? Aí eu fiquei olhando. Não falta. Não falta, exato! Aí que tá, não falta. Não falta. Aí na pandemia faltou, entendeu? Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei o cardápio do dia seguinte e transportei. Eu não precisei me esforçar muito. Então, assim, hoje é dia de panqueca, o que tem para amanhã? Macarrão, eu tenho tudo da lista? Tenho. Então, sabe, assim, tipo... Beleza. Eu cada vez tenho menos imprevistos, né? Mas quando eu tenho flexibilidade. Porque um outro problema que eu vejo são as famílias que têm uma rotina bem estruturada, que não conseguem lidar com os imprevistos que acontecerão. Não tem jeito. Uma coisa simples. Chegou o Natal. O Natal tira o ritmo normal da casa. Ele cria um outro ritmo, né? Então, assim, eu posso prever o Natal e criar a melhor situação para que seja confortável para todos. Mas o ritmo da casa nessa época do ano muda. Os alimentos que entram na nossa casa nessa época do ano... Gente, a gente só come panetone no Natal.
Alguns doidos ficam comendo até a Páscoa e depois comem Colomba Pascal. Mas, em geral, é uma comida natalina, né? Então, é isso. Eu Então, assim, sou a favor de ter panetone o ano inteiro. eu sou a favor de não ter nunca, porque eu odio panetone. Eu amo. Odio. Odio. Eu detesto o cheiro, Lu. Adoro uva Sério. passa, tá? Não tô entrando na polêmica da uva passa. É só Não. o panetone mesmo. Uhum. Mas é isso, né? Então, o ritmo muda. Existe um ritmo diferente em quase todas as casas entre dia de semana e fim de semana. Não é igual, sabe? Então, eu querer com uma planilha de Excel fixar uma casa inteira do tipo, ó, todo dia tem que ser assim, não rola, só gera estresse, entendeu? O ritmo que eu acho mais saudável de todos os ritmos é o que eu chamo ritmo respiratório. Tá? Vou explicar como é que é esse ritmo. O ritmo de respiratório, ele é composto de 3 partes. Inspiração, pausa, expiração. O que é inspiração num ritmo de casa? Que quando eu inspiro, eu tô captando as coisas do mundo. Quando eu expiro, eu tô me pondo no mundo. Então, eu vou pensar numa criança, mas vale para adulto, tá? Quando eu tô inspirando, a criança está inspirando, metaforicamente, ela está absorvendo o ambiente. Ela está ligada com as atividades da casa, tá? Ela está envolvida com as tarefas escolares. É o mundo que está entrando nela, né? Quando ela está expirando, ela está se expressando no mundo. E qual é a expressão da infância? Brincadeira. E brincadeira não é atividade lúdica. Brincadeira é livre, a criança faz o que quer, não é o adulto que comanda, não é o brinquedo que comanda. Tá? Então a criança faz da brincadeira dela, com os recursos que estão disponíveis, o que ela quiser. Isso eu chamo de brincadeira. A atividade lúdica que a criança interage é distração. Ok, às vezes é válido, às vezes é bom, mas é diferente. Essa não é a expressão autêntica de uma criança. Tá? Não é o natural, né? Ela pode, assim, é que a questão de ser natural ou não ser natural, a gente é tão cultural hoje, essas atividades dirigidas, né? Tem algumas coisas, às vezes, até são úteis, né? Mas o problema é que brincadeira virou isso. E aí, junto com essa ideia de atividade dirigida, né, como brincadeira, vem a ideia de mãe como monitora de festa infantil, que eu detesto. Sim, já não basta tudo que a gente tem para fazer, a gente ainda tem que ficar entretendo a criançada o tempo todo. Isso não é saudável para você que está ouvindo e para o seu filho. Ele precisa poder se expressar livremente, para ter liberdade de pensar no futuro, né? Eu até lembro, Carol, você falando isso, eu lembrei no início da pandemia, vários grupos de mães, assim, as mães, ai, me manda atividade, o que que eu faço com meu filho em casa para ele ter atividades, para entretê-lo, né? Como se tivesse essa obrigação, né? A criança tivesse essa demanda de que eu preciso ser entretido, né? Por algo ou por alguém o tempo todo. Sabe o que é? Então, aí eu vou entrar na segunda parte do que a gente combinou, que é falar de como eu trago a criança para as atividades da casa. Sabe quando eu adoro atividade dirigida? Trabalho doméstico. Isso, assim, você quer entreter o teu filho? Traz ele para fazer as atividades da casa. Esta é uma boa atividade dirigida. Ele não está livre, tá? Ele não está fazendo a da expressão dele. Mas é uma boa atividade dirigida. Ele está sendo incorporado na rotina da família. Ele está criando bons hábitos. Ele tem o senso de pertencimento, né? E ele está no momento de inspiração. Não é de expiração. Aí eu acho super ok. Agora, invadir o espaço de expiração dele, aí não é tão saudável. E se nós, assim, eu queria que quem estivesse ouvindo, quem ouvisse depois, fizesse um exercício simples. Inspirasse, pausa, expirasse. E percebesse no corpo quando você se sente relaxado. Na inspiração, na pausa ou na expiração. Eu vou dar um spoiler, porque, né, a gente precisa... É a expiração. O corpo relaxa na expiração. A criança também relaxa na expiração. Você também relaxa na expiração.
E eu não estou falando da inspiração física. Eu estou falando quando você se expressa no mundo. Do jeito que você quer, né? Livre, né? Então, a gente precisa ter esses momentos dentro da nossa rotina. Porque senão, rotina nenhuma se sustenta como saudável. Não é saudável ficar... Não é saudável. Não é. Simples assim. A gente precisa de um e de outro. O tempo todo, né? Intercalado. Fluidez, né? Exato. Quando eu tento falar dessa fluidez da rotina, eu gosto muito de fazer uma metáfora com música, né? Que também tem a mesma ideia de silêncio e som, né? Ele também tem a noção de A e B, né? Essa oscilação que a gente precisa, porque senão não tem música, é ruído, né? E tanto é que, por exemplo, muita gente indica, e eu usei para os meus filhos e gostei, tá? Fala de white noise, aqueles barulhos contínuos que você coloca para o bebê dormir. Ele é ruim. Secador de cabelo, né? Uhum. Isso. Meu filho foi exatamente secador de cabelo, tá? O João, ele dormia com o secador de cabelo ligado, quando ele era bebezinho. Porque era um inferno. Mas, enfim, não vamos entrar nisso, porque senão vou chorar minhas pitangas, não tô afim. Mas outra live para isso. Outra live. Live do fracasso, contar a maternidade real. Gente, acontece em todas as coisas. Mas, enfim, a white noise, o que ele acontece com o tempo? Eu deixo de escutar, né? Então, ele começa a ser incômodo. Depois de um tempo, meu cérebro se acostuma com ele e eu já nem percebo. Isso não acontece com música. Por conta deste fluxo. Você pode... Claro, eu imagino, eu espero, eu torço para que o cara do gás entre com Purilize como um white noise, tá? Porque eu tenho dó da pessoa o dia inteiro. Mas, de um modo geral, a música não entra nesse ritmo, tá? A música a gente tá sempre percebendo o que está acontecendo. O nosso corpo se mexe com música. Tem certas músicas que você odeia e é impossível ficar quieto, né? Ritmo mexe com tudo, né? Mexe com o corpo. Agora, tem gente que gosta de samba e de rock, tá? Mas, em geral, você não vai colocar pagode na mesma playlist que punk. Você não vai pôr, né? Você pode ter momentos pro punk e momentos pro pagode. A mesma coisa com a rotina. Você pode o ano inteiro ter um ritmo tranquilo. E nas férias, fazer um ritmo acelerado. Tem alterações. Você não fica ouvindo funk incólume. Até porque eu falo que a rotina é muito igual a organização, né? Eu falo, a organização boa é aquela que se adapta à sua necessidade, ao seu momento de vida, né? A rotina também, né? Você tem uma rotina, por exemplo, quando você é um casal, quando chega a criança, você adapta e transforma essa rotina porque você tem um bebê. Quando você tem, na pandemia, a gente teve que ajustar toda a nossa rotina porque está todo mundo dentro de casa, né? Então, assim, só que quando você já tem uma rotina, fazer esses ajustes é muito mais tranquilo, muito mais leve, né? E qual foi o grande problema da pandemia? Que a rotina estava estruturada com o trabalho. Quando isso saiu horário de de cena, trabalho. né? Quando isso saiu de cena, o que acontece? O teu hábito de acordar às 6 para tomar café da manhã, para dar tempo de chegar com a criança na escola, para poder ir para o seu trabalho às 8, foi mexido. E a gente precisa pensar quando tira um hábito. Hábito, ele funciona maravilhosamente para eu não pensar. Então, eu nem sei por automático. Eu nem sei porquê, eu nem sei como, eu sempre enfio a escova primeiro do lado esquerdo. Eu não sei porquê. Eu não pensei, mas eu começo aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Eu não preciso ficar pensando. Imagina a gente ter que pensar para cada atividade que eu fosse fazer. 30% de toda energia que eu consumo é só para o cérebro. Isso de adulto, tá? Porque de criança é maior. Então, você imagina, isso porque eu tenho 90% das decisões por hábito. Imagina se eu tivesse que pensar em tudo.
Não dá. Eu virava panda, eu ficava o dia inteiro comendo bambu. Entendeu? Não tinha como. Entendeu? Eu ia abrir a boca que nem uma baleia para comer 2.000 crios. Né? Então, não funciona. Agora, como a gente tem 90% do tempo por hábitos, me sobra 10% onde eu posso focar. Veio uma pandemia e tirou um hábito, gera estresse, gera sobrecarga mental, porque eu tenho que pensar tudo de novo. Se a rotina que eu estava acostumada era próxima da nova, tá fácil. Mas se é radicalmente oposta, é muito angustiante. Porque eu tenho que pensar em tudo. Se eu comia todo dia no quilo do lado da empresa e agora eu tenho que cozinhar, isso virou um problema. Porque eu passo a ter que pensar sobre isso. Eu não pensava. Eu chegava no quilo, ia na fila da salada, depois pegava o arroz e feijão e punha a mistura. Agora eu tenho que fazer isso. Mudou. Mudou. Agora, uma pessoa que já trabalhava em home office, que claro veio a pandemia, mas esta pessoa já cozinhava, tem agora a criança para administrar dentro de casa, que antes estava na escola, mas é mais fácil a adaptação, entendeu? Eu saí de tio João para Camil. Eu não saí do arroz com feijão para comer o cuscuz marroquino, entende? Então, assim, é isso, né? É mais simples. E muita gente me procurou, falou assim, Carol, aqui tá um caos, as crianças estão irritadíssimas, ninguém obedece. Porque é óbvio, se a gente fica estressado, como que as criaturinhas que não têm nem maturidade neurológica não vão ficar? É óbvio que eles ficam. Eles ficam muito estressados. Então, voltando para como trazer as crianças para a atividade da casa. A primeira coisa, parece óbvio, que é ter uma rotina pensada, né? Consciente. Então, essa é a primeira coisa. E é uma rotina específica, uma rotina de organização, tá? Então, eu vou falar muito rapidamente, mas assim, para que eu tenha um hábito, eu preciso de 3 partes. A primeira chama pista, é aquilo que eu percebo, tá? Então, vamos pensar no caso do nosso evento que a gente está fazendo de organização de brinquedos. O que que é? A minha pista, os brinquedos bagunçados, tá? Vou pular o meio, que é o que a gente está falando que é rotina. O terceiro, qual é a recompensa? Brinquedos arrumados, tá? E a rotina é a sequência de comportamentos que eu faço para chegar de A a B. A minha mão está fora da live, né? De A a B, tá bom? Então, tem o C no meio do caminho, que é a sequência de comportamentos. Então, eu tenho que pensar como eu chego de A a B. Isso é a rotina. Pensada, consciente. Aí, eu posso ter diferentes estratégias para conseguir isso, né? Quando eu tenho as coisas organizadas e não arrumadas, né? Eu aprendi com você que fica muito mais fácil, né? Então, assim, gente, isto é um ateliê de costura. Peraí. Tá? Eu sou, ó, quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó, tudo arrumado, tudo lindo e eu trabalho, tá? Então, assim, quem sabe faz ao vivo. Este ateliê só é assim porque a Lu me ensinou a organizar, né? Então, ele tá assim todos os dias. Isso significa que eu não trabalho, que eu não tire os panos do lugar, que eu não tire os meus papéis? Claro que não. É óbvio que as coisas ficam fora do lugar. Mas, como eu não tenho que pensar aonde pôr, eu já sei aonde eles vão, porque eles já têm, como a Lu fala, a gente teve uma conversa no particular, ele já tem a casinha da família, né? É fácil voltar, entendeu? Ó, hora de ir pra casa, tchau. Sua mãe tá chamando, entendeu? E vai pra família dele, né? Quando eu tenho isso, fica muito mais simples. Mas, primeira coisa, né? E para eu ter essa condição, isso tem que estar claro para todos, para as crianças e para os adultos. Por exemplo, aqui em casa, nós temos o hábito de acordou, faz a cama. Então, todos os dias a minha filha tem 4 anos e ela faz a cama. Óbvio que houve um tempo até ela ter autonomia de fazer sozinha, que eu fazia com ela. E tem dias que ela não precisa de ajuda, gente, mas ela quer que eu esteja perto. Mamãe,
você faz a minha caminha comigo? Eu falei, só se você tentar primeiro, né? Então eu dou uma pequena estimulada, mas sem forçar. Não, vai fazer, você tem que acelerar. Tem dias que dá vontade, gente, não vou mentir, não. Tem dias que dá vontade, do tipo, meu, essa menina sabe fazer, não preciso fazer. Mas eu, tipo, dou uma forçazinha de leve e ela vai. Muitos dias vai de boa. Então, assim, aqui em casa, de 7 dias da semana, eu diria que 6 dias ela não me pede. Ela só vem me contar. Mamãe, vem ficar orgulhosa que eu fiz a minha caminha? E todo dia eu tenho que olhar, tá, gente? Eu vou lá. Ai, que linda, filha. Você se esforçou e conseguiu fazer a sua caminha, né? Então, assim vai. Mas o que acontece? A minha filha e o meu filho, eles me veem todo santo dia fazendo a minha cama. Então, eles querem me imitar. Que a natureza da criança de 0 a 6 anos, principalmente, um pouco mais, mas especificamente nesse tempo, é da imitação. E não é um dado fisiológico, tá? Nós nascemos com um tipo específico de neurônio chamado neurônio espelho. E este neurônio espelho, que ele é presente em mamíferos superiores, especificamente no humano, ele tem função de aprendizagem. Então, nós somos programados para imitar. Repetir o que a gente vê. Ao longo do tempo, né? Isso, inclusive, por exemplo, muita gente, isso é um outro dado, quem estuda linguagem, tá? A gente tem psicologia da fala e tal. O começo da fala, ela é motor. A criança precisa ver a boca de quem fala. E aí ela imita o movimento da boca. Isso eu lembro da pediatra da Laura me explicar quando ela era bebê. Não, é por causa dos neurônios espelho. Esses neurônios, eles focam toda a percepção da criança para que ela imite um co-específico, um outro humano, um cuidador de preferência, né? Aquela pessoa com quem ela tem mais cuidado. Por isso que se fala que não é tão bom a criança trocar muito de cuidador, né? Porque ela fica com referências muito cruzadas. O que acontece? Conforme eu repito o comportamento de outro, eu vou criando redes neurais, né? Quando eu tenho uma rede neural sólida, esse neurônio está pronto para morrer. A função dele acabou. Eu posso eliminar do corpo, porque o corpo elimina tudo que não me é mais útil, tá? Isso vai acontecer por volta dos 9 anos. Mas tem uma grande perda desses neurônios aos 3 anos. Tá? Então, percebeu como o hábito de 0 a 3 é importante? E eu crio o hábito como? Imitando o adulto. Né? A caca é que filhos fazem com que a gente mude, mas a nossa mudança é lenta. Os nossos hábitos mudam lentos. Né? Então, normalmente a gente tem uma mãe muito melhor quando os filhos estão mais velhos do que quando ele nasceu. Porque a gente vai aos poucos reaprendendo a comer verduras e legumes que a gente não comia tanto. A gente vai se preocupando em ser organizada quando a gente se preocupa. Mas, né, a maternidade nos leva a mexer em hábitos que a gente considera não saudável. Né? E tem um outro motivo, mas se eu ficar entrando em pesquisa, não sai disso, né? Então, a segunda coisa, falando dessa questão da imitação, é como eu faço. Isso eu falei lá no encontro, a gente vai falar amanhã de novo. A criança, ela tem uma percepção muito mais aguçada do que a nossa, tá? Então, imagina o seguinte, você foi num lixão, tá? Você vai perceber todos os cheiros do lixão. Uma pessoa que trabalha, vive disso. A percepção dela é outra. Né? Então, a criança pequena é como se ela estivesse chegando no ambiente. Ela percebe tudo. Cada mexida de músculo da nossa face, a criança percebe. Nós não. Nós não temos mais essa capacidade. Não temos, tá? A criança percebe, mesmo que eu não verbalize, quando eu tô achando a atividade um saco. Né? Então, quando eu arrumo bufando, quando eu arrumo reclamando, né? Que são coisas visíveis para o adulto, a criança percebeu muito além. E ela foi programada para imitar. Então, ela vai achar as atividades da casa um saco. Então, a melhor coisa, a maior recomendação que eu dou
Você quer que seu filho ajude? Comece a se divertir a fazendo as coisas. Então, assim, o que te estressa, né? Não saber onde guardar as coisas é, para mim, muito estressante. Ficou muito mais leve a partir do momento que eu organizei. Porque agora eu sei onde pôr, não é mais cansativo. Então, eu consigo fazer com leveza. Lavar a louça é chato. Então, o que eu faço? Eu coloco a melhor playlist que eu tenho e lavo dançando. Porque eu me divirto. Não me importa, para criança, não importa de onde está vindo a diversão. Ela está vendo uma mãe que lava a louça dançando. Isso passa para ela a imagem de que lavar a louça é uma coisa prazerosa, né? E essas são algumas das estratégias que eu uso. A outra estratégia, que eu já falei aqui e vou retomar, é a questão da atividade dirigida, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer... Então, já que eu quero, né? Já que eu me sinto obrigada, já que eu pretendo, né? Entreter o meu filho, por que não usar as atividades da casa para isso, né? Então, vamos brincar de varrer. Eu amo fazer isso com as crianças. Eu não tenho feito tanto stories ultimamente das crianças fazendo trabalho doméstico, porque eu tô trabalhando para uma doida, né? Mas quando não dá tempo, né? Não tá dando. Ultimamente não tem dado tempo, não. Mas quando eu tenho, eu sempre posto, porque eu faço e eles se divertem. Porque a criança, ela se diverte fazendo junto. Entendeu? Por isso que é tão difícil entreter criança. Porque as pessoas têm a ideia de que criança brinca sozinha. Ela brinca com outra pessoa ou com a própria imaginação, né? Imaginação é por imagem em ação, né? Então a criança constrói algo e ela põe em movimento. Então eu tenho que cuidar primeiro para que as coisas tenham movimento. Então quando eu dou tudo pronto para a criança, ela não tem liberdade para pôr movimento. Voltamos à brincadeira, né? E a segunda coisa é que eu tenho que oferecer boas imagens, né? Porque senão o filme que ela vai montar é um filme com pouco movimento e de péssima qualidade. E quando eu tô falando de imagem, eu tô falando de estímulo, todo tipo de estímulo. Músicas que eu ofereço, imagens visuais, odores, que mais? Sensação corporal. Então, assim, muita gente acha, não percebeu que criança não tem muita noção de temperatura. Eles estão construindo isso, tá? Então, a criança, ela não sabe que tá frio. Ela realmente não sabe. Ou não sabe que tá calor. A gente percebe e pode orientar a criança para que ela tenha algo mais confortável para o ambiente externo. E aí a gente adequa. Não, filha, hoje tá frio, tem que pôr a blusinha. Aí a criança chia, protesta. Meu amor, você pode pôr a blusinha rosa ou a blusinha azul. Qual você quer? Está frio, uma das duas a gente vai colocar. Né? Por quê? Isso deu uma boa imagem corporal para ela de temperatura, tá? Então, imagem eu tô chamando de um jeito um pouco técnico dentro da psicologia, mas é todo tipo de estímulo, né? Simplificando. Senão vira aula. E aí, quando eu ofereço imagens boas, ela constrói um bom filme. Quando eu dou imagens ruins, o filme dela vai ser de terror, tá? Então, eu tenho que me preocupar. Um ambiente extremamente barulhento. Um ambiente bagunçado. Pensem num espaço todo bagunçado. A criança habitando aquela bagunça. Não estou falando da bagunça criativa do ato da brincadeira. Estou falando da bagunça constante. Não do é caos, uma né? imagem boa. Sim, é a imagem do caos. Entendeu? Você olha, é um filme Mad Max. Entendeu? Você olha aquilo, é um campo de destruição, né? A criança precisa de um ambiente saudável. E, aliás, né, quando eu fiz... Então, a Lu me chamou para fazer o desafio dos brinquedos. E eu falei, putz, não dá para eu falar de organização de brinquedo e não fazer em casa. Puta hipocrisia, né? Ai, desculpa. Falei sem querer. Baita hipocrisia. E aí eu resolvi... Eu falei, vou pegar o método da Lu e vou aplicar. A minha irmã falou que não ia durar um dia. Já temos 15. Tá tudo arrumadinho. O que aconteceu? As crianças passaram a se divertir mais, porque agora elas sabem onde estão as coisas. Elas veem brinquedos que elas não viam. Tá lá.
Elas abriram mão de coisa que entulhava o meio do caminho. Elas passaram a ver com mais clareza e fica mais fácil decidir o que brincar, né? Então, assim, é isso. Elas, com um ambiente mais organizado, elas tiveram mais criatividade, não ao contrário. Com tudo organizado, elas puderam criar mais, porque elas tinham tudo visivelmente fácil. Eu ficava pensando, perdendo tutano, pensando aonde está. Ou o que eu vou usar. Eu olho e eu penso, eu criança, né? Vou brincar de casinha. Aí eu sei onde estão os bonecos, eu sei onde estão os móveis, eu sei onde estão os panos, eu sei onde estão os toquinhos, e aí eu tiro tudo e depois guardo tudo, né? E é interessante, igual uma das mães comentou no grupo ontem, que na hora de brincar, tudo se mistura. Né? Os super-heróis com as panelinhas, com os instrumentos musicais, e uma coisa, um objeto vira outro na imaginação deles, e não tem problema nenhum misturar. Porque isso é o saudável para a criança. A questão é que na hora de guardar, ela vai conseguir colocar de volta cada coisa na sua, né, cada categoria no seu lugar, né? E essa tranquilidade, assim, você está ensinando isso para a criança e é uma tranquilidade para os pais, né? Para quem está cuidando também. E do ponto de vista cognitivo, tem um efeito tal, porque o que acontece? Para a gente entender um conceito, né? Para eu entender o que é rotina, né? Porque eu comecei a conversa falando nisso, eu preciso primeiro separar as coisas, né? Por isso que a gente fala em análise. Análise é separar, para eu analisar parte por parte. E depois eu faço a síntese. Quando a criança vivencia a organização concretamente, ela incorpora esse jeito de pensar, né? Então, assim, tudo que eu ofereço para a criança concretamente, do 0 aos 6 anos, principalmente, até os 9, preferencialmente, né? Eu estou possibilitando um desenvolvimento mais claro de raciocínio. O nosso raciocínio está calcado em corpo. Então, assim, a gente tem do 0 aos 21 anos, a gente vai formar a nossa base. Corpo, alma ou psique, tá? Saúde mental e raciocínio. Antes dos 14 anos, eu não tenho capacidade de abstração, tá? As minhas emoções antes dos 6 anos estão intimamente ligadas ao prazer e desprazer do corpo. Depois eu vou ter outras questões. Mas na primeira infância, então assim, tudo isso, em diferentes abordagens psicológicas, a gente fala o quanto essas 3 partes estão interligadas, tá? Então, quando eu quero, tá? Cuidar de uma forma completa da criança, eu tenho que entender que a construção prioritária do primeiro setênio, 0 a 6 anos, é corpo. Então, por exemplo, Lu, eu vou fazer uma coisa meio ridícula, você me perdoe, mas é uma coisa que eu acho que é muito ilustrativa, tá? É o seguinte, para a criança entender no corpo a diferença... Me ouve? Dá para ouvir? Sim, perfeito. Tá, eu quero mostrar a diferença entre o P e o B, tá bom? O P é para cima, o B é para baixo. Se a criança não vivenciou a brincadeira de movimento de levantar e abaixar, ela vai ter problema na alfabetização. Se você quer explicar a diferença entre P e Q, a criança precisa internalizar direita e esquerda. Então, assim, a alfabetização depende de corpo. Problemas escolares, em geral, vêm acompanhados com falta de movimento na primeira infância. Eu preciso deixar a criança brincar. Porque a brincadeira também constrói. Meu amor, a mamãe tá em live, depois a gente se fala, tá bom? Pode subir para brincar. Não, agora não, depois a gente fala. Desculpa, gente. Imagina! Ô, Carol. Obrigada. Não pode. Beijo, meus amores. Desculpa. Isso. Imagina. A Micaela Borges, outro dia estava fazendo live, você viu com o neném no colo. É vida de mãe. É vida real aqui.
Me conta uma coisa, isso é com base na psicologia, mas tem um pouco de antroposofia nisso que você está falando? A minha retórica é a antroposofia, uma das, não é a única, não é a única, mas eu tenho terapêuticas ligadas a isso. Então, tem um campo da saúde chamada ATO, como é que é? Como que a tradução de TO? ATO, eu não sei explicar exatamente o que é TO, assim, a TO é tipo uma fisioterapia, mas não é isso. As TOs que me perdoem, eu realmente admiro o trabalho de vocês, eu só não estou sabendo falar o nome. Mas na TO se trabalha muito com isso, tá? A TO, ela é um campo que fica entre a psicologia e a fisioterapia, que trabalha muito com o corpo para desenvolvimento, para questões que podem ser de ordens emocionais, tá? Então, não é exclusividade, um conhecimento exclusivo da antroposofia, né? Mas nas escolas Waldorf, tá? De um modo geral, quando a criança apresenta problemas escolares de alfabetização e tal, terapia ocupacional, obrigada! Valeu! Profunda admiração por vocês. Mas a gente faz um negócio chamado extra lesson, tá? Que é uma técnica específica corporal que ajuda no desenvolvimento da escrita. É corpo. Exercício corporal, tá? Isso se faz nas escolas. E a criança... Tá, e a criança estar, né, crescer, ser habituada num ambiente mais organizado, essa coisa do concreto que você está falando, vai contribuir para que isso se desenvolva nela de forma mais... Claro. Sim, porque imagina o seguinte, você pega um ambiente bagunçado, que tudo... Bagunçado não, vamos pensar num ambiente arrumado, do jeito que você explica, tá? Tudo tá no mesmo balaio, certo? Quando eu tenho que destrinchar uma ideia, o meu jeito de funcionar, que foi construído em cima de corpo, é do balaio. Quando eu tenho as coisas organizadas de forma... quando eu fiz como uma taxonomia, né? Quando eu categorizei as coisas, eu também desenvolvo a habilidade racional de separar as coisas. Segmentar, então, né? Porque às vezes para entender um conceito, eu preciso entender a parte para depois entender o todo. Não é que a soma das partes seja igual ao todo. Não, normalmente é muito maior. Mas sem este exercício de analisar e entender o todo, cada parte eu também às vezes não entendo o todo, né? Eu preciso entender como corpo e mente se relacionam, por exemplo, isso que eu estou fazendo, eu estou separando didaticamente corpo e mente, embora a nossa mente e o nosso corpo seja uma coisa única, para explicar o conceito. Isso é porque eu tenho as ideias organizadas na minha cabeça. É uma metáfora da organização infantil, concretamente, né? Então, isto é o que um ambiente organizado propicia para o desenvolvimento infantil, né? E eu só consigo ter isso se eu tenho uma boa rotina. Porque se eu não tenho uma rotina que cria um hábito de organização, eu não trago isso para a criança. Se eu não tenho uma rotina organizada para que eu tenha um bom cardápio, para que a criança tenha uma oferta de todos os grupos alimentares que eu julgo importante, eu não ofereço um hábito alimentar bom. Então, no dia do perrengue, eu vou no McDonald's. Porque eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu tô cansada, eu trabalhei 18 horas e não tenho o que fazer. Eu vou na esquina e compro pão na padaria. E não tô criticando por fazer. Eu tô dizendo que este é um jeito de funcionar. E eu só tenho liberdade para escolher se eu quero ou não quero quando eu tomo consciência. Liberdade só existe em consciência. Então, se eu tenho consciência de que eu tenho este hábito de desorganização, ou de hábitos alimentares ruins, ou de sonos ruins, eu posso tomar a liberdade do tipo, tudo bem, neste momento da minha vida eu não quero cuidar disso, não tenho energia Vai ser assim para cuidar disso. Vai ser assim mesmo, ou eu posso mudar. Agora, quando eu não tomo consciência, eu fico, a vida é assim. Não, a vida não é assim. Né? Fica no piloto automático. Neste momento, eu não tenho condições de fazer isso.
tudo bem, você está livre. Quando você está numa que não tem jeito, enfim. Aí é uma outra discussão sobre a minha teoria de livre-arbítrio. Não vou entrar nessa, não. Vamos. Uma coisa que eu queria que você comentasse, que você falou, né, do como a gente faz as coisas, né, na questão do cuidado com a casa, de como inserir as crianças, né, eu entendo que a gente tem que trazê-los, né, para fazer com a gente, e ter paciência de entender que o tempo e o jeito que eles vão fazer não é o que a gente faz, né, mas que a gente tem que estar aqui, né, o nosso trabalho como mães de pais é de treinar habilidades neles, né. Mas eu peguei até um pedacinho do livro da Elisama Santos, que eu achei muito bacana, que ela fala que a gente tem que incluir a criança no cuidado com a casa, não só para ela saber cuidar da casa dela quando ela tiver a casa dela, mas sim para ela entender que é responsabilidade dela também cuidar do ambiente que ela vive. Né? Sim. E eu acho, assim, primeiro que ela tem que entender que ela tem que cuidar do ambiente que ela vive. Eu tenho uma frase que até ficou meio... acabou sendo replicada algumas vezes, que é quem mora colabora, né? Então, eu acho que todo mundo tem que entender isso, né? Eu acho que, por exemplo, essa é uma discussão forte de gênero, né? Se todos tivessem que cuidar da casa, não tinha mulheres sobrecarregadas. Se isso fosse ensinado de infância, a gente não tinha esse problema, né? Então, esse é um ponto. Mas eu acho que, assim, eu tenho toda uma questão de o fato da criança pertencer à família. Eu entendo que o fazer, tá? Então, isso vem um pouco do meu campo de estudo de grupo. Mas, assim, a constituição de grupo, ele pode se dar inicialmente por uma ideia, mas o senso de pertencimento de um grupo se dá no fazer. Todo mundo, eu imagino, pelo menos... Bom, escola Waldorf a gente tem muitos, né? Tem aquele grupo de WhatsApp, sabe aquele grupo de WhatsApp que se formou porque a gente ia resolver um problema? Manja aquele grupo de WhatsApp e que nunca fez nada? Então, ninguém se sente parte desse grupo. Ninguém se sente parte desse grupo. Agora, pega este mesmo grupo e bota para trabalhar com a mão, né? Fazer um artesanato, qualquer coisa, gente. Fazer. Você se sente parte. Por exemplo, um grupo de corrida. Todo mundo sai para correr junto. Você se sente parte daquele grupo. Um grupo da escola que estuda junto. Você se sente parte do grupo. Pertencimento, né? O grupo que fica só na ideia, ele não tem força, né? Então, assim, precisamos fazer coisas juntos. E cuidar da casa é uma coisa importante. Quando eu cuido da casa, aí é bem antroposofia, tá? A antroposofia, ela fala que a casa é a representação do eu, tá? É a individualidade máxima do ser humano, é o eu, né? Então, assim, eu sou coletivo e sou individual. E essa minha porção individual chama eu, né? Dentro da antroposofia, estou só explicando que é um jeito muito específico do campo, né? Uhum. E a representação disso, para eles, como figura, é a casa. Tanto é que as crianças de terceiro ano, que é quando, teoricamente, nasce o eu, fazem uma casa, né? Uma maquete de uma casa, né? Quando eu não cuido de uma casa, e aqui eu estou falando antroposofia, né? Eu também não estou cuidando de mim, né? Então, assim, cuidar da louça é como cuidar da minha higiene bucal, sabe? Eu falo, a casa é um espelho da gente, né? É um reflexo da gente. É autocuidado também, cuidar da casa, né? Sim, e olha, você agora você comentou que está fazendo um curso de Feng Shui, né? Assim, eu conheço muito pouco de Feng Shui, mas eu li uma vez um livro específico porque era uma intersecção entre o Feng Shui e a psicologia, que falava exatamente do nosso estado de ânimo diante da disposição de certas coisas dentro da casa. Então, cuidar da casa é, inclusive, cuidar de saúde mental, né? Saúde física, mental, emocional, né? Então, a criança precisa, para que ela possa cuidar da própria bagunça emocional... Carol, faltam 30 segundos. Então tá bom. Então tá tão gostoso que Ai, nossa, eu queria te agradecer. A gente tem que marcar outra live, porque foi muito bacana. Adorei. Quando você quiser, Lu, você sabe que nós duas é parceira.
Somos. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada por quem assistiu. Vou deixar salva para quem não viu, tá bom? Tá bom. Um beijo, querida. Nos falamos mais.